Pessoal, tudo bem? Então, vamos aqui para um outro vídeo que eu resolvi gravar por causa de uma dúvida importante que às vezes aparece, e ela diz respeito à pessoa iniciar a prática sozinha, né? Como que a pessoa pode iniciar uma prática sozinha, se é que é possível iniciar uma prática sozinha? E eu acho que essa resposta ela tem duas partes. A primeira é que é possível você iniciar uma prática de postura sozinho, sim, muito embora seja difícil, né? Possivelmente é mais possível para uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre o corpo, né? Para não se machucar, para conhecer um pouco as posturas. Por outro lado, é muito difícil, para não dizer impossível, você progredir na prática sem ter alguém para te indicar o caminho, por diversas razões. Primeiro, porque é super difícil para você saber exatamente o que o seu corpo está precisando, é super difícil você entender de que aspectos da sua mente você vai trabalhar e de que maneira você vai fazer isso. Da mesma forma que é difícil uma pessoa, geralmente você precisa da ajuda de uma pessoa de fora para te apontar as suas atitudes que são equivocadas, na prática é a mesma coisa. E geralmente quem quer praticar sozinho sempre evita aquilo que precisa mais, porque em termos de posturas é aquilo que dói mais. Em segundo lugar, porque a figura do professor ela é uma figura muito importante nesse papel, porque é ele que passou por ali já, é ele que sabe quais são os segredos, é ele que sabe o quanto que dói, né? E qual que é o benefício a ser alcançado, quais são as dores inúteis, quais são os esforços inúteis. Então a figura do professor é uma figura muito importante nesse caminho, e embora seja um pouco complicado achar essa figura muitas vezes, por outro lado, né, hoje em dia muitas pessoas vêm me dizer que nem mesmo yoga existe na cidade delas. Por outro lado, hoje em dia com a internet, né, olha aí, a gente está se encontrando todos os dias já, né, você está tendo a possibilidade de ver esses vídeos, né, e vai continuar por mais 300 vídeos, com e-mail, com Facebook, YouTube. Hoje em dia você tem uma certa orientação, né, é muito mais fácil hoje em dia do que sempre foi achar um professor com uma certa qualificação. E eu sei que você está pensando, né, como que eu vou saber como que é um professor qualificado, e apesar de que eu já falei sobre isso um pouquinho, você vai sentir no seu coração, você vai ver nas atitudes dele, você vai ver na convivência. É possível, sim, achar um professor qualificado hoje em dia, e a distância hoje em dia quase não significa mais nada nesse processo. Então, mas para resumir a questão, né, é possível praticar sozinho? Sim e não. Sim, porque a parte física é relativamente fácil de aprender, com algumas dicas você pode começar e o benefício já é imenso. E não, que progredir na parte física é muito difícil, você avançar nesse caminho que não é só postura, né, em termos de meditação, em termos de disciplina, é muito complicado. Geralmente você não sabe, às vezes a coisa está dando certo, mas tem sintomas desagradáveis, como eu já falei também sobre a meditação, que às vezes dá pesadelo, às vezes ela dá umas visões de coisas esquisitas, né? Isso não quer dizer que ela está dando errado, pelo contrário. Mas como que você vai saber disso se você não tiver um professor perto, né? Então é muito complicado realmente você fazer sozinho. Eu realmente aconselho que procure uma orientação, qualquer que seja. Então é isso, pessoal, essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Agradeço imensamente pelos comentários, por terem comparecido à aula ao vivo. Em breve tem mais novidades nesse sentido aí. Hariom.